Boa noite. E aí, pessoal? Vamos falar um pouco sobre o investimento aí? Deixa o pessoal ir entrando. À medida que o pessoal vai entrando, primeiro a entrar meu pai. Ei, pai. Igor, Gabriel, vou começar a falar com o pessoal aí enquanto o pessoal vai entrando. Uma expectativa boa de dar uma galerinha bacana. Felipe Matias, Charles. Obrigado aí pela participação de todos. Eu tô devendo essa live faz tempo aí. Ad Freitas. Ô, gente, eu tô vendo tudo pequenininho. Às vezes, se for alguém conhecido, desculpa, às vezes não dá pra ver a foto, não, tá? Nicolas Felipe. Oi, mãe. Charles, boa noite, meu caro. Boa noite, Charles. Muito obrigado aí, tá? Marcos Black, Zé Manuel, Digo Coimbra, minha mãe, meu pai. E a família tá prestigiando aí, tá certo. Já temos 13 pessoas. Bacana demais, né? Vamos lá. Vamos esperar só mais um pouquinho, a gente já começa, porque hoje o assunto é longo, eu tô com medo de passar a hora. O Instagram tem um limite de 1 hora, né? Luan. Bom, gente, então vamos começar aqui dando umas introduzida no assunto. Vou me apresentar para quem não me conhece enquanto o pessoal vai chegando. Elbert também chegando. Heráclito, Azevedo, o Thiaguinho, se eu não me engano, Azevedo Gonçalves, a Titi. Um abraço, Titi. Vocês estão me ouvindo bem aí? Renato, Gustavo Lopes, pô, já estamos 17 pessoas. Guilherme, Correia, Silva Dias. Valeu, Titi, é ele mesmo. Charles pedindo para eu falar do teste da recuperabilidade nas DFs 2019. Acho que não vai dar tempo. Vamos deixar para outro dia. Hoje nós vamos focar mais. O Cleidinho, acho que é o Cleidson, né? Que a gente fala sempre lá no Twitter, Cruzeirense. Gladstone Paiva. Ó, Charles, hoje eu não vou falar do Cruzeiro, não, hein, Charles? Hoje eu vou falar um pouco de investimento, hein? Elbert Neri, Marco Oliveira. DGSBH. Quem que é o DGSBH? Tá dando um oi aí. Quem que é? Tá longe que eu não tô sabendo. GF Góes também não dá pra saber. Todo mundo falando que tá ouvindo bem. Pô, já estamos com 25 pessoas. Tiagão, Thiago Sorage. Um abraço, meu amigo. Rodrigo Filgueira. Rodrigo Figueira, gente boa, cruzeirense. Tá cheio de cruzeirense aí. Bora pra mais uma, Tiagão. Vamos lá. Vamos ver se o seu é alto nível, né? Gente, primeira coisa é o seguinte, hoje eu vou falar um pouco mais aqui para o pessoal iniciante de investimento, né? Eu não tem nenhuma pretensão de dar nenhum curso aqui sobre investimentos, muito menos entrar em estratégias de investimento em ação. Eu vou dar um overview sobre investimentos em ação, alguns cuidados e algumas dicas para quem quer começar, mas eu não tenho nenhuma pretensão de ensinar, porque o material é vasto e profundo, tá? Depois eu leio mais o pessoal ainda que eu não falei, tá, gente? Mas já estamos em 30 pessoas, impressionante. E depois também, se alguém tiver perguntas, vai deixando aí. Mas hoje, então, quem já tem um conhecimento mais avançado em investimento pode até achar as coisas muito básicas que eu vou falar, muito primárias, mas eu preciso fazer aqui um alinhamento com o pessoal que tem pouco conhecimento. Então, vocês me perdoem se eu estiver falando obviedades, mas tem gente que precisa de um alinhamento expectativo, tá? Então, quem sou eu aí, para quem não conhece, né? Para quem está aí por convite de alguém, né? Eu sou o Júlio Reis, eu sou consultor de gestão empresarial de formação, e aí por conta disso eu virei empresário, montei uma empresa que chama Smart Valor de consultoria. Sou também professor convidado da Fundação No Cabral. E sou gestor de fundo. Eu faço investimento por lazer há muito tempo, o negócio foi tomando uma proporção mais séria. Hoje eu faço até a gestão de fundos de alguns amigos investidores, e aí eu até divulguei o resultado recentemente. A gente está com um resultado excelente no fundo, mas ele é um fundo que não tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui não, porque ele é um fundo absolutamente agressivo. Nós estamos com a rentabilidade média em 27 meses de 2,4% líquidos ao mês. E nesse fundo,
eu deixo sempre um valor em reserva investido em investimento conservador, uma fatia, mas o grosso dele é investimento em commodity e ações, então ele é bem agressivo, bem arriscado. Tá? Isso eu só estou falando um pouco para dar um overview de qual a minha... como que eu trabalho com investimento, o que eu faço com investimento, mas hoje nós vamos falar um pouco sobre uma questão mais básica. Então, gente, a primeira pergunta que todo mundo me faz, vamos lá, hein? Nós estamos com quase 40 pessoas. Thaís, meu amor, entrou aí também, minha esposa, que só minha família já deu aí metade aí da live. Depois eu leio todo mundo aí. Bom, antes aí, faltou falar, o Igor já está perguntando como que faz para entrar no fundo. Esse fundo é fechado, é um fundo que eu fiz com alguns amigos e ele é um fundo fechado. Não dá para entrar ninguém, até porque é um fundo com a confiança mútua deles. Eu penso em abrir um fundo aberto mesmo para implementar as mesmas práticas, mas só que é muito burocrático, é muito trabalhoso. Hoje é muito difícil fazer um fundo, tem que registrar na CVM. Então, vamos ver como é que eu faço para conduzir isso mais para frente, tá, galera? Mas obrigado aí. Lucas, um abraço aí, Lucas. Depois eu leio o nome do pessoal todo. Então vamos lá, gente. Primeira coisa é o seguinte, primeira pergunta que todo mundo faz é: como que eu devo dividir minhas sobras, meu dinheiro, minhas reservas, a palavra correta, entre as diversas modalidades de investimento? Bom, isso é o seguinte, se você acompanhar esses gestores de finanças pessoais, cada um tem um perfil. Eu gosto muito de dizer que nós temos que quebrar nossas reservas. Gente, eu estou falando de reservas, tá? Mas eu gosto de quebrar as reservas em 3 fatias da pizza. Uma fatia com mais ou menos 40%, mas desde que seja no mínimo 3 meses de gastos seus para você ter uma sobrevivência, ou seja, o que for maior dos dois, eu vou explicar aqui um pouco melhor. É investimento conservador. É um investimento que vai render muito pouco. Hoje, ainda mais com o perfil da Selic hoje no Brasil, é muito conservador mesmo. 30% num investimento moderado, que eu vou explicar qual que eu considero esse investimento moderado. Não sei se tem muita gente que vai concordar comigo. O Rodrigo, meu primo aí também, a Darley sempre aí com a gente. E 30% em investimento mais arrojado, que são basicamente ações ou derivativos de ações, que são opções ou então em contratos, né, de futuro, BMF, que são investimentos realmente muito arriscados, tá? Bom, quando eu falei 3 meses de sobrevivência ou 40% de suas reservas, eu estou dizendo o seguinte, a gente tem que ter nesse fundo conservador um dinheiro que a gente possa tirar a qualquer momento sem estar correndo risco de estar perdendo dinheiro, inclusive, a qualquer momento, um dinheiro para emergências, que nos sustente pelo menos 3 meses. Tem gente que fala tem 6 meses. Então vamos supor, você tem um gasto mensal de 3 mil reais na sua casa, você tem que ter 12 mil. Aí você fala, pô, Júlio, mas eu tenho 15 mil de reservas. Então você vai botar 12 mil nisso, você vai pegar 3 mil e vai dividir nas outras 2 fatias da pizza. Por isso que eu falei que é o maior dos dois, porque eu tinha falado que era 40% das reservas. Se você tem 15 mil, 40% é só 6 mil, mas 6 mil não cobre 3 meses da sua renda, então eu recomendo que prevaleça o maior dos dois. Você precisa ter pelo menos 3 meses. Para quais situações, gente, de emergência? Exatamente para uma situação igual essa que nós estamos passando, por uma pandemia, por uma perda de emprego, o seu negócio fecha, você fica doente, vamos bater na mesa aqui. Então, a gente está sujeito a intempéries da vida e a gente tem que ter um fundo, um dinheiro que a gente deixa num lugar que a gente tenha fácil acesso, sem correr o risco de ter que tirar ele na baixa, nós vamos falar isso mais à frente, sem prejuízo. Então, por isso eu falo, você vai pegar todas as suas reservas e você vai pegar 40% vai colocar no que nós vamos falar que é o conservador, 30% no que nós vamos falar que é o moderado e 30% no arrojado. De acordo com o seu perfil, gente, você pode ajustar isso aí. Isso aí também não é uma coisa cravada na pedra. O cara que é um pouquinho mais arrojado, um cara que gosta de arriscar mais, que é mais novo, que não tem uma família para sustentar, de repente ele pode fazer 30, 30 e 40, inverter um pouco o processo, ou 35, 35 e 30. Aí você pode fazer um ajustezinho aí, mas é importante seguir essa linha. É muito importante que você tenha esses 3 meses de investimento mais
conservador de reserva, esse fundo de reserva para caso de emergência, tá? Como que você, antes de eu entrar explicando cada um desses três horizontes de investimento, essas 3 camadas de investimento, eu queria dizer, como que você vai conseguir dinheiro para investir na sua vida, né? Tem algumas maneiras aqui, eu listei 6, eu não sei se eu estou esquecendo alguma aqui, lícitas eu citei 6, tá? Primeira, que é a mais tradicional, são com as sobras mensais. O ideal, né, gente? Aí a gente fala que é o ideal, porque cada um sabe onde o calo aperta. É muito fácil para mim aqui falar que você tem que economizar 10% do que você ganha todo mês e guardar. Mas tem gente que não consegue, tem gente que realmente está passando um momento de dificuldade, tem família grande, ganha pouco, mas enfim, o ideal é que você consiga pelo menos 10% da sua renda, que na hora que você recebe o salário, se você tiver jeito, já pega esses 10%, já vai colocar lá nos seus investimentos, para você nem lembrar que tem eles. Tem uma pessoa, não sei nem se ela está nos vendo, a Lena, que ela é seguidora lá do Twitter, que ela até falou, que já tem, desde que ela começou como estagiária, ela economiza R$50 por mês. Ela já faz as contas do salário dela sem lembrar que ela tem 50, já tira os 50. Então ela já ajustou a cabeça dela, o mindset dela, para ter 50 juntando. Eu vou te falar, R$50 por mês num horizonte de uma vida, principalmente se você for mais novo, estiver começando aqui agora, isso faz uma diferença lá na frente, porque é juro sobre juro. Então a primeira maneira, com sobras mensais, você pode ter uma herança, você pode ter um dinheiro inesperado, você ganhou na loteria, alguma coisa assim, você pode ter um dinheiro inesperado que foi alguma venda, algum bônus que você ganhou que você não estava esperando no seu trabalho, alguma coisa que aconteceu, né? A venda, você pode, gente, mas eu tenho muita vontade de investir, Júlio, eu não tenho sobra. Começa a olhar aí nas suas coisas, se você não tem coisas paradas, descartáveis, tente vender. Você tem 2 carros, vende um carro, né? Alguma coisa que você não utiliza no dia a dia. E o último jeito é pegando empréstimo, mas aqui tá, não faça isso, né? Não faça isso, não pegue empréstimo para conseguir investimento, para fazer investimento. Normalmente você vai tomar uma traulitada do banco violenta, porque o banco paga, nós vamos falar daqui a pouco, uma mixaria no seu dinheiro e te empresta por um absurdo. Então você vai investir para ganhar pouco, pegando um dinheiro emprestado, normalmente muito mais caro que isso. Então não faça empréstimos para investir. Tá? Nós já estamos com 45 pessoas, incrível mesmo, muita gente. Carol, minha cunhada, aí chegou também. Depois eu tenho que ler o restante do pessoal que está falando. Então, gente, diante desse preâmbulo, explicando aí, então vamos recapitular. Você vai pegar todas as suas reservas, você vai colocar de 30% a 40% em investimento conservador, e nós vamos explicar o que é. 40%, desculpa, e 30% no investimento moderado e 30% no agressivo. E todo mês você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar o que sobrar na sua renda do mês e vai reinvestir, continuar investindo, fazendo essa bola de neve crescer. E você, inclusive, os rendimentos que você obtiver, você continua fazendo essa bola crescer, o bolo crescer. Para quê? Para que daqui a um tempo você tenha uma renda passiva, esse dinheiro por si só ele já seja suficiente para te sustentar. Esse é um conceito de riqueza que eu gosto muito de falar. Eu considero que uma pessoa é rica a partir do momento que ela pode parar de trabalhar, que só o rendimento que ela tem dos seus investimentos já é suficiente para custear os seus gastos mensais. Para mim, esse é o conceito de independência financeira e de riqueza, né? Luiz Antônio, meu primo, sabe mais que eu de investimento, está aqui também. Marcílio, manda um abraço. Você é meu mentor em assuntos relacionados ao Cruzeiro e gestão. Ô Marcílio, um grande abraço para você. Minha mãe dando joinha, tá aprendendo. Deixa eu então agora, eu vou começar a falar aí com vocês sobre a questão da carteira conservadora. Deixa eu só dar uma repassada em quem eu não dei um alô aqui. Muita gente mesmo, 40 e tantas pessoas, mas já passaram muito mais de 50 aqui. Douglas, Marcílio, Charles falando que investimento é sempre bom ouvir, Matheus Rafael, Gladson Alves, quem mais aqui? Ale Abreu, Kelvin, Wellington Gomes, Lucas Fonseca, Virgínia Gomes, gente, que tanto de gente, Luiz Matheus, Cláudio, Francisco Moreira, dando um joinha aqui, o Dirt, que trabalha comigo, consultor, bom demais,
Cristiano Maranguape, grande abraço, meu amigo. Luiz Maia, Gabriel, Ronaldinho, pô, é muita gente, hein? Emerson, Pati, a Thaís eu já falei, meu amor. Igor, Diego, fiz ao Diego, Papa Capim Tracking, legal, Panelinha, Lucas Fonseca dando um joinha aqui, um high five, Lucas Garganho, Marcelo Santiago, Menino Santos, Rodrigo Bisturi já falei, Leandro, Darley já falei, Cândido, Darley dando a mãozinha, um high five aqui também, Ederson, Frederico, Ederson dando um joinha, Junão, não, Júnior Caldeira é o Junão, meu primo, não, pode ser outro primo meu, o irmão do Haroldo também, tem 2 Júnior Caldeira primo e pode ser um terceiro ainda, olha pra você a coincidência. Felipe Sampaio, Thiago Custódio, Correia Silva Dias tá dando o high five aqui também, o Alan, o Júnior tá botando um foguetinho pra cima aqui, Engesieliton, Lu Moraes, Eduardo Rodrigues, Léo Bruno, poxa gente, que tanta gente, PA Oliveira, Marques, MHGJR, como é que eu vou saber? A Carol, já falei, minha cunhada, R. Canicali, desculpa, Klebs, a Carol dando high five, Maireis, Letícia, a Letícia Clef, tudo bem, Letícia? Paulo, Joy, Davi Marconi, tô acabando aí, gente, pra gente começar. Felipe, Tainá, La Primeira Liga, Luiz Antônio já falei, Marcílio já falei, minha mãe já falei, Paulo, boa noite, Júlio, você acha que vale a pena investir na Prudential? Paulo, vou falar isso, hein, Paulo, mas eu vou te falar a verdade, eu acho que não, viu? Eu já fui, porque Prudential não é investimento, é seguro, tá, gente? Prudential não é investimento. Panelinha, meu sonho, José Júnior, Edudal Degan, Thiago Custódio, tô aqui também, né? Só Cruzeiro. Ai, valeu, Thiago. Cláudio, já tá acabando, gente. Edula Degan, opa. Alan, boa noite, Júlio. Você acha uma boa ideia investir em um consórcio médio e longo prazo, tipo moto, carro? Não, Alan, não. Vou tentar falar um pouco sobre isso também. Eu vou ter que voltar aqui para a live, senão não vai dar tempo. Matheus, Flávio. Matheus, fala, Júlio, sou seu fã. Obrigado, Matheus. Muita honra, viu, ouvir isso aí. Euler, Joy, Luiz Fernando, MHGJR, Klaus. Ó, o Klaus, é o Klaus da máscara que eu comprei? Marcos Henriques Gomes, o MHGJR é o Marcos Henrique Gomes Júnior. Douglas, Panelinha, fala sobre ações a longo prazo, fundo imobiliário para curto prazo. Vou falar, Panelinha. Gladstone Paiva, você não tem vontade de abrir uma empresa de research? Tem sim, mas precisa de tempo para estruturar isso, viu? Flávio Ferreira, Fausto, Caritas, oi Caritas, tudo bem? Joy, Júlio, não vou poder assistir a live toda. Oi Joy, eu vou deixar ela salva, pode ficar tranquilo, tá? Muito obrigado. E o Felipe pedindo para falar aí de novo sobre a Prudential e o Camilo. Então vamos lá, gente, 50 pessoas. Então vamos falar primeiro sobre carteira conservadora. Gente, carteira conservadora é investimento baseado na Selic. O que é Selic? Selic CDI, basicamente uma coisa. CDI é certificado de depósito, vinculado a Selic, andam mais ou menos no mesmo valor e hoje estão em valores baixíssimos. Hoje a Selic está em 3% ao ano, menor valor da história. Antigamente, para você ter uma ideia, gente, em janeiro de 2017 a Selic teve mais ou menos 13,5%, 13,6%. Era vida fácil para o cientista. Você pegava seu dinheiro e punha na Selic e acabou. Você ia viver de renda, mais de 1% ao mês sem fazer esforço. Acabou isso, não tem essa possibilidade mais, né? O governo vem baixando a Selic, isso aí cabe um pequeno parênteses, eu vou tentar falar muito rápido as coisas, mas basicamente diminui a Selic para quê? Para que desestimular que as pessoas deixem o dinheiro parado e botem o dinheiro para girar no mercado e para estimular que as empresas captem, inclusive, empréstimo a juro baixo para investir no mercado, para aquecer a economia. Então, como nós estamos num momento terrível da economia, o governo só está baixando a Selic. O que faz isso de efeito colateral? Os seus investimentos em renda fixas, eles passam a render uma mixaria. Nós estamos falando que 100% de CDI dá 3% ao ano. 3% ao ano mal cobre a inflação, é muito pouco.
né? Mas infelizmente, gente, a gente não pode pegar e achar que isso hoje tem feito que muita gente queira se aventurar e botar 100% do seu capital em ações, em investimentos mais agressivos. Isso é um perigo muito grande. Por quê? Porque isso aí pode pegar e fazer com que você perca o seu dinheiro. Então, por isso que eu não falo para você colocar 60%, 70% em CDI. Por isso que eu falo para você colocar 30%, 40% em CDI, para você balancear. Porque qual que é o conceito dessa carteira conservadora? É ser um fundo de emergência. Aconteceu um problema com você, você tem esse dinheiro rápido, sem prejuízo. Vamos supor que você coloque 100% da sua carteira em ações. Acontece uma crise, as ações caem igual caíram aí 50% em março agora. Aí o que acontece? E foi exatamente quando teve a crise, você perdeu seu emprego. Você vai precisar do seu dinheiro, você vai ter que vender as ações. Você vai ter vendido o seu dinheiro. Se você aplicou 20, você vai ter que resgatar 10. Isso é muito perigoso. Então você precisa ter uma reservinha que, mesmo que renda pouco, essa mixaria de 3% ao mês, mas que ela esteja lá disponível para a hora que você quer. Tá? A maioria, basicamente, renda fixa nós estamos falando, de investimento conservador nós estamos falando ou poupança, ou tesouro direto, ou CDB, ou LCA e LCI, ou debêntures. Tá? Debêntures, gente, já falo para vocês, como nós estamos querendo botar 30%, 40% num investimento conservador, não comprem debêntures. Por quê? Porque todos os outros investimentos, exceto o Tesouro Direto é garantido pelo governo. Tesouro Direto é a coisa mais difícil de acontecer, você perder o dinheiro que está no Tesouro Direto, porque você está emprestando dinheiro para o governo. O governo, se ele der calote no seu, o país está quebrado. Ele não vai fazer isso, ele vai imprimir dinheiro, ele te paga e vai pegar mais dinheiro emprestado. Ele nunca vai deixar de te pagar. Todos os especialistas falam que é o dinheiro investimento mais seguro. Os outros investimentos também, CDB, LCA, eles são garantidos por um fundo que chama Fundo Garantidor de Crédito. Até R$250 mil, se eu não me engano, por CPF, mesmo que a instituição que se investiu faliu, você vai receber esse dinheiro. Isso é muito importante para a gente saber que, já que nós estamos com a fatia aqui, falando da fatia mais conservadora, aquela que a gente não quer perder de jeito nenhum. Não é aquela que nós estamos botando para ganhar, nós estamos botando para não perder, para proteger o nosso capital. Então vocês vão ter que colocar esse dinheiro numa dessas opções que eu estou falando. O problema a poupança, hoje a poupança está dando 0,21% ao mês, ela está dando um valor baixíssimo ao ano aí. Deixa eu ver aqui, eu anotei em algum lugar aqui, tem que fazer essa conta básica aqui, mas é muito pouco a poupança, certo? Eu não tenho esse número aqui agora, mas é 2,62% ao ano, é menos que a Selic, que está 3% ao ano. A poupança, ela tem uma vantagem, você não paga imposto de renda nela, nem a poupança, nem o LCA e LCI. O CDB e o Tesouro Direto, por sua vez, eu já vou deixar o debêntures de lado, tá? O CDB e o Tesouro Direto, você paga imposto de renda regressivo. Então, quanto mais tempo ficar, menos imposto de renda. Então você tem que tomar muito cuidado, porque se você for colocar esse dinheiro já com a intenção de usar ele no curto prazo, eu já recomendo que você realmente coloque ele ou na poupança, ou você acha um LCA com uma taxa boa. Se você achar um LCA que pague pelo menos uns 80% da Selic, do CDI, que é como o seu gerente de banco vai te explicar lá, já vale mais a pena do que a poupança, porque aí você vai ter uma rentabilidade maior que a poupança. Qual que é o problema do LCA em relação à poupança? Gente, isso é chato nesse assunto. O problema do LCA em cima da poupança é que o LCA normalmente tem um valor mínimo a investir, tem um prazo para você deixar investido. Como o nosso conceito aqui, nós estamos querendo trabalhar em cima do dinheiro que você pode precisar a qualquer momento, eu também acho que nesse caso, para essa percentual que a gente quer, os 30%, 40% conservador, não é muito adequado. O CDB é a mesma coisa, o CDB tem imposto de renda, tem prazo e então você tem uma dificuldade de ter uma liquidez. Então eu recomendo que você invista nesse curto prazo no Tesouro Selic, que é o tesouro que tem liquidez diária, ele rende todo dia. A poupança não, tá, gente? A poupança, se você deixar ela 29 dias, amanhã ela faz aniversário. Você tirou hoje, você perde o rendimento do mês. Isso é um problema dela.
O Tesouro Direto, se você ficar 29 dias, ele rende 29 dias. E o Tesouro Direto rende mais do que a poupança. Lógico, se você tirar o Tesouro Selic rápido demais, você tem um problema do imposto de renda. Hoje, aplicações que ficam até 180 dias, você paga 22,5% de imposto de renda sobre a rentabilidade. Isso dá uma minada na sua rentabilidade. De 180 a 360 cai para 20%, depois cai para 17,5%, acima de 720 dias cai para 15%. Mas mesmo pagando esse imposto de renda, o Tesouro Selic ainda é uma melhor opção do que a poupança, tá? Entenda que você vai sair aí de 2,60, o outro vai para 2,90, 2,80. Infelizmente, a rentabilidade é muito ruim mesmo. Hoje de renda fixa. Nós estamos num cenário que... E outra, a gente que não estava acostumado, por causa do histórico do Brasil. Lá nos Estados Unidos, há muito tempo eles têm juros zero. Então, tem lá lugar lá que você paga para deixar o dinheiro no banco. O dinheiro desvaloriza ficando no banco. É incrível isso, né? Agora, tem 3 tipos de tesouro direto. Tem esse Selic que eu estou falando, que ele é pós-fixado, então ele vai variando de acordo com essa taxa do governo, do Copom, do Banco Central. Se o governo aumentar, ela rende mais. Se o governo diminuir, ela rende menos. Você tem um pré-fixado. Esse pré-fixado já também não atende muito o nosso propósito, porque normalmente ele tem um prazo de vencimento. Então, às vezes eu compro um pré-fixado para vencer em 2025, 2028. E tem um outro aí, que é o IPCA+, que é híbrido, que ele corrige de acordo com a inflação e mais 2%, que é como se fosse o seu lucro sobre o seu investimento. Então, gente, olha que tanto de modalidade. Eu não quero que vocês fiquem PhD em nada aqui agora, eu só estou dando um overview para vocês precisam estudar. Isso é investimento em renda fixa, investimento conservador. A única dica que eu dou aqui para vocês é não deixem de colocar 3 meses ou 40%, o que for o modo dos dois, num investimento desse. Eu, se tiver que falar um de cara, eu falo Tesouro Selic. Você consegue investir o Tesouro Selic em qualquer banco, em qualquer corretora, apenas toma cuidado que 90% dos lugares não cobra taxa nenhuma para você investir no Tesouro Selic. Por exemplo, eu invisto pelo XP, eu não pago. Tem alguns bancos que cobram uma taxa. Qualquer taxa que você pagar sobre isso, ele mata a sua rentabilidade muito. Então tem uma lista, se você der um Google aí de taxas por instituição bancária do Tesouro Direto, eles vão listar, ou então você olha com o seu gerente, mas não aceite, porque você abre conta de graça no XP, não tem caixa de custódia, se eu não me engano você abre no BTG Pactual, em vários bancos aí, digitais, que você não vai pagar taxa para investir no Tesouro Direto. Não aceite pagar taxa, porque a rentabilidade já está muito baixa. Se você pagar a taxa, morre. Tá bom? Bom, gente, vamos lá. O que mais que eu quero falar aqui? O que mais que eu quero falar sobre isso? Bom, não. Sobre esse material Tesouro Direto, eu tenho um canal no Telegram. Esse canal é o seguinte, é como se fosse uma lista de distribuição no WhatsApp. É muito legal, gente. E a vantagem é que se você entrar numa lista agora, num grupo de WhatsApp agora, tudo que foi postado antes é igual um grupo de WhatsApp. Tudo que foi postado antes você perdeu. Se você entrar no canal lá, tudo que eu já postei até hoje está lá para você. Se você der um Google aí, chama Pílulas de Gestão Telegram, vai ser o primeiro link que vai aparecer. Clica e entra lá. Tem umas 400 pessoas lá. Lá eu só publico material de graça. Eu não vendo nada lá, não faço nada para vender. Eu ponho lá. E eu já pus lá link para curso do Tesouro Direto de graça. Já pus livro de graça do Tesouro Direto. Já mandei PDF. Tem muito material bom. Vocês precisam aprofundar. Comecem a tomar gosto pelo assunto e estudem um pouco mais. Então vamos lá. Depois eu leio as perguntas, pessoal. Deixa eu seguir que eu estou com muito medo do prazo. Já foi metade da live. A fatia que nós vamos colocar aqui no investimento moderado, eu gosto de colocar em fundo de investimento imobiliário. O que é fundo de investimento imobiliário? São fundos geridos por gestores que investem em ativos imobiliários. Isso está virando uma febre no Brasil. Então, por exemplo, você tem um fundo que compra shopping center e administra shopping center. Você tem um fundo que compra prédio comercial e investe em prédio comercial. Tem fundo que compra galpões de logística e investe nisso. Tem fundos que compram agências bancárias. Tem fundo que compra prédio da Petrobras para alugar para a Petrobras. Então são fundos que investem
em imóveis ou então em derivativos de imóveis e que pagam, eles são obrigados a pegar toda a renda que eles fazem com o aluguel disso e distribuir entre os seus acionistas. E isso vem em forma de dividendos. Então você recebe, é como se fosse um aluguel. Eu entendo que é como se você estivesse investindo em imóvel. Só que eu só vejo vantagens de investir nisso em relação ao imóvel. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que não é palpável. Né? A brasileira é muito desconfiada, a gente tem medo. A gente tem um papel aqui sob custódia de uma administradora que você é dono lá de 0,001% da rede de shopping center lá. Ou então você vê um prédio comercial e fala, tem um pedacinho daquele prédio, é isso. Quais são as vantagens de você botar, ao invés de botar dinheiro nos imóveis, botar no fundo de investimento imobiliário? Primeira, rentabilidade. Hoje, um fundo de investimento imobiliário varia um pouco, ele costuma dar de 0,5, 0,6, tem 0,4, mas ele dá muito mais do que aluguel. Hoje o aluguel está dando 0,3%. O fundo de investimento imobiliário, o piorzinho dele aí vai dar isso. Mas tem muito fundo de investimento, ainda mais agora com a queda da bolsa, as cotas do fundo que são negociadas na bolsa deram uma caidinha. Então se você comprar agora, você vai conseguir uma rentabilidade 0,6, 0,7, que é muito interessante. Então essa é a primeira vantagem. Segunda vantagem, liquidez. Se você comprar um imóvel hoje, você sabe a luta que é para vender depois, ainda mais agora. Quem consegue vender um imóvel agora? Se você comprar e pega 20 mil reais e compra lá de um pedaço de um fundo imobiliário, amanhã você consegue vender. Isso é excelente. Você pode vender amanhã, o dinheiro está na sua conta. Então a liquidez é importante. Terceiro, as taxas. Você não paga taxa de corretagem. Para você vender um imóvel hoje, você paga 5% para o corretor. Você não paga ITBI e você não paga cartório, que é um crime no Brasil. Você comprar imóvel, você tem que registrar, né? Fazer escritura, registrar, pagar ITBI e tal. Lá não. Qual que é outra vantagem que você tem? Os rendimentos do fundo imobiliário, eles são distribuídos a nós, acionistas, como dividendos. Dividendos não é tributado com imposto de renda no Brasil. Você não paga imposto de renda. Aluguel, teoricamente, tem muita gente que engana a receita, mas teoricamente você precisa pagar imposto de renda sobre aluguel. Então, gente, é só vantagem. É só vantagem. É lógico. Agora, a pergunta é, qual fundo? Nossa, gente, aí tem um cardápio absurdo. Existe um site, se vocês quiserem anotar aí, que chama Clubefi, com 2 Is, né? Fundo de Investimento Imobiliário.com.br. Tem um outro que chama FIS, no plural.com.br. E tem muito material, muito especialista no YouTube que faz vídeos direto, que investem, prospectam bons fundos de imobiliário. Tem essas casas de research também, tipo a Empíricos, por exemplo, estava com um relatório, eu até assino, que chama Renda Imobiliária, que indica os melhores fundos imobiliários que podem valorizar mais e podem gerar um maior dividendos mensais, que estava custando R$5 por mês, 12 parcelas de R$5, gente, para você aprender e tal. Por que eu estou falando para vocês ir na onda dos outros e não estudar? Você pode até estudar, mas é muito pretenso de minha parte, da parte de vocês, achar que vocês vão garimpar ali e falar, nossa, descobri um fundo aqui que ninguém descobriu. Gente, cuidado com as pegadinhas. Se hoje tem um fundo que está muito barato, pagando 2% ao mês, ele tem alguma coisa que ele está barato. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Hoje um fundo que está pagando um dividendo muito bom chama XPCM11, que é o XP Macaé 11. Esse fundo ele comprou um prédio da Petrobras, lá em Macaé. Eu até tenho umas 100 ações dele. Tá. Ele hoje está pagando uma taxa muito boa. Por quê? Porque ele caiu muito o preço. Por que ele caiu? Porque a Petrobras anunciou que daqui a 1, 2 anos, sei lá quando ele for vencer o contrato, ela não vai renovar. Então o que vai acontecer? Daqui a 2 anos ele vai ficar desalugado por um tempo. Quando ele ficar desalugado por algum tempo, ele não vai ganhar nada para as pessoas. Então o que acontece isso? Como ele é negociado na bolsa, ele tem uma certa volatilidade. Então por isso que eu classifico o fundo de investimento imobiliário, eu não classifico ele nem como moderado, porque se ele fosse um imóvel, eu acho ele mais moderado, é uma renda fixa, mas como ele tem uma oscilação na bolsa, ele é um pouco mais arriscado do que os de renda fixa. Só que ele, se cair, gente, não significa que você tem que vender necessariamente. Por exemplo, caiu agora. A pergunta que o pessoal fez. Caiu agora por causa da crise. Aí eu tinha um fundo lá que custava R$100 e ele está valendo 60.
A renda mensal está pingando lá. Vamos supor que ele está rendendo R$ 600 por mês para você. Ele vai continuar dando 600, cai para 550, porque desalugou 2, 3 lojas e tal. Você vai vender por 60 ou você vai esperar ele voltar a 100? Ele estava custando 100 porque ele valia 100. Agora ele caiu na crise, na especulação, mas ele vai voltar. O problema é que ele não pode ser considerado como conservador, porque se você precisar dele amanhã, você vai ter que vender ele a 60. Então ele não é conservador. Mas que ele também não é arriscado demais, porque ele tem um valor justo, ele não vai variar muito desse valor, a menos que apareça uma coisa que ninguém sabia, que o prédio vai cair, que não tinha seguro, que aconteça alguma coisa, que vai desalugar. Aí tem que tomar cuidado. Mas aí, gente, o que eu estava falando da pretensão da gente, eu entrei nessa. Quando eu comecei a investir em fundo imobiliário, eu entrava nesses fundos aí e ficava ranqueando aquele que pagava a maior taxa e falava, nossa, vou comprar esse, vou comprar aquele. Aí dei com burros na água em alguns, por quê? Porque se ele estava pagando muito ou pouco demais, ou ele estava barato demais, ele tem algumas particularidades, uma renda mínima garantida, umas coisas que existe gente 24 horas por dia estudando isso. Então vamos ouvir a opinião deles. Com o tempo você vai estudando sobre isso, vai ficando esperto. Se você sentir, depois de 1, 2 anos estudando, se você sentir que você é um cara, um analista tão bom e melhor que esses caras, aí você começa a operar por conta própria. Mas enquanto você não é apenas um amador começando a aprender do assunto, vamos ouvir quem sabe. Então, você pesquisa, quer investir em fundo de investimento imobiliário, não sai caçando em ranking o que está pagando mais ou menos, que tem umas razões de ser. Pega essa lista, os caras estudam, eles falam assim, ó, esses prédios comerciais valem 100 milhões. Hoje as cotas dele estão negociadas como se ele valesse 70, então ele tem potencial de upside aí de quase 50% de upside. Além disso, ele está pagando uma taxa de tanto e ele está desalugado, mas com o aquecimento da economia ele vai passar a estar alugado e vai dar tanto. E aí, gente, a gente vai começar a fazer um dinheiro, começar a render mais para a gente. Porque hoje, no nosso cenário, 0,6%, 0,7% ao mês é excelente. Sem muito risco, porque não tem o risco das ações de oscilar tanto, o risco é muito menor, é excelente. Então, a primeira grande dica, ao invés de poupança, põe no Tesouro Selic. Segunda grande dica, ao invés de imóvel, compra fundo de investimento imobiliário, mas pesquise bem para você comprar. É a mesma coisa imóvel. Você não vai comprar uma casa caindo. Você vai comprar uma casa boa, você não vai comprar uma casa num bairro desvalorizado. Você vai ter uma série de cuidados para comprar imóvel, tem os mesmos cuidados para comprar o fundo de investimento imobiliário. Mas é uma opção excelente. E ainda tem outra vantagem. Se você tem um imóvel só para aluguel e ele está desalugado, você fica sem receber nada. Essas empresas aí que investem em shopping, se desaluga 5 lojas, tem outras 50 alugadas, dilui o risco. E tem gente o dia inteiro trabalhando para alugar. Dilui muito o risco. Na sua você ainda paga 10% de corretagem sobre o valor do aluguel para a corretora para achar inquilino e o primeiro aluguel ainda, né? Então só tem vantagem. Então essa era a segunda dica agora sobre os investimentos que eu estava falando sobre os moderados, que é fundo de investimento imobiliário. É espetacular, gente. Estudem isso, que é uma grande alternativa. Então 30% do seu dinheiro você vai alocar em fundo de investimento imobiliário. Essa é a minha sugestão. E o restante, gente, já vou ler aí, gente. Estou vendo coisa demais aí, tá? Muito comentário, vou tentar acabar aqui com mais uns 5, 10 minutos para a gente começar a ler as dúvidas de vocês. Ações. Bom, antes de querer investir em ações, você precisa ter segurança. É a mesma coisa que eu falei do fundo imobiliário. Então você vai pegar 30% do seu dinheiro, você vai botar em ações. Aí você vai me fazer a pergunta, quais ações, Júlio? Aí eu vou te falar a mesma coisa que eu falei para o fundo de investimento imobiliário. Antes de você querer investir em ações, você tem que ter segurança que você sabe mais do que esse pessoal que fica o dia inteiro estudando demonstrativos financeiros das empresas. Alô, pessoal que me acompanha por causa do Cruzeiro. Lembra eu fazendo análise demonstrativa financeira do Cruzeiro? Cada empresa aberta na bolsa tem seus demonstrativos financeiros abertos para qualquer pessoa. Vocês podem brincar de dar uma estudada nisso. Mas tem gente estudando para olhar o seguinte, qual que é o valor justo dessa ação, qual que é o valor justo dessa ação, essa ação está muito esticada, está quanto tempo sem realizar, ela está muito distante das médias, ela está com índice de força relativo alto, OBV baixo, MACD, são milhões de indicadores, mas é uma loucura. Eu invisto em ações desde 2008, eu não sei nada ainda perto do que tem para aprender. Já li dezenas de livros, já fiz cursos de imersão presencial,
à distância. Então, a minha sugestão é o seguinte: primeira coisa, abra uma conta simulada. Põe no Google aí, conta simulada. Você pode abrir contas com dinheiro virtual. Começa a brincar. Ah, mas e os meus 30% que eu tenho que colocar? Os seus 30% que você tem que colocar, você não vai brincar, porque isso não é roleta. Porque se você for apostar com 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado, você vai perder. Porque a expectativa matemática não é 50-50, você já entra em desvantagem. Porque se você ganhar, você paga imposto de renda, paga corretagem, paga taxas todas da Bovespa, do CETIP. Se você perder, você paga as taxas todas, só não paga imposto de renda e ainda perdeu. Então já é desbalanceado. Se você for jogar isso como roleta ou dado, você vai perder. Então você vai pegar o seu dinheiro que é muito suado e você vai colocar ou num fundo de investimento de ações, ou num ETF, ou você vai comprar relatórios de research, por exemplo, Empíricos ou Nord ou Capital. Tem algumas empresas que fazem isso, que vendem relatórios com indicações. Tem umas que fazem indicações de graça, por exemplo, a própria XP dá um relatório com a carteira sugerida. Se você pesquisar no Google carteira sugerida, eu vou até fazer um grupo depois no Telegram, só para divulgar as carteiras sugeridas por várias instituições. Eu não estou dizendo que eles só acertam, não, muito pelo contrário, eles erram pra caramba. Mas se eles, que estudam o dia inteiro, têm informações privilegiadas, tem 30, 40 pessoas trabalhando numa gestora de fundo de investimento, erram, imagina você que tá batendo o olho aqui, tô achando que a Vale tá barata. Nossa, tô achando que não tem de cair mais. Não vem com esse papo, gente. Não existe fundo que não tenha porão. Sempre pode cair mais do que tá. Então, você, para saciar a sua ansiedade de querer começar a botar a mão na massa, faz uma conta simulada e, em paralelo, você vai colocar o seu dinheiro ou num fundo de investimento em ações, e aí você tem um site que chama maisretorno.com.br, que é muito legal, que você consegue comparar e ver a rentabilidade dos últimos 12 meses, dos últimos 6 meses, do último mês, desde o começo, de todos os fundos de investimentos. Se você entrar numa XP, num BTG, você vai ter um cardápio de fundo de investimento desse tamanho. Aí você pesquisa, vê no Google, vê as entrevistas dos gestores desse fundo, vê se eles passam confiança e invista lá com eles. Ou seja, eles vão escolher onde vai estar o seu dinheiro. Outra coisa que eu falei que vocês podiam fazer é o ETF. O ETF são fundos mais passivos. Vou explicar. Você tem um ETF que é ligado ao S&P, as ações da Bolsa Americana. Significa que se você comprar 10 mil reais desse ETF, você está comprando 10 mil reais das, eu não sei se são 50, das principais ações do S&P. É como se você estivesse comprando ali 500 reais da Amazon, 600 reais da Apple, de acordo com o percentual que cada uma tem, o peso que cada uma tem dentro desse S&P. O S&P é como se fosse o Bovespa nosso. Tem o ETF do Bovespa. Se você investir 10 mil reais no ETF do Bovespa, é como se você estivesse investindo nessas 50 maiores empresas da nossa bolsa. Significa, sabe aquele negócio que sai no jornal à noite, fala assim, a bolsa hoje subiu 0,5%, significa que o seu ETF subiu 0,5%. A bolsa caiu 0,5%, seu ETF caiu 0,5%. O ETF, ele é um fundo passivo, os caras não têm que fazer esforço para falar assim, nossa, em qual que eu vou investir? É automático, eles vão investir seguindo a composição dessas carteiras. Você tem ETF de small caps, etc. Qual que é a vantagem, então, do ETF? A vantagem do ETF é que você não está sujeito a gracinha de gestores que acham que sabe mais que todo mundo, arriscar seu dinheiro é um pouco menos arriscado, e a taxa de administração é baixíssima. Taxa de administração come rentabilidade. Tá? E a desvantagem é que também um gestor ativo bom, por exemplo, vou dar um exemplo assim, modéstia à parte. Se eu tivesse investido no ETF do Bovespa, nesse fundo meu que está 27 meses no ar, meu dinheiro tinha caído 5%. O dinheiro dos meus investidores. Porque a bolsa de fevereiro de 2018 até hoje caiu 5% no acumulado. Ele ia ter rendido isso. Se eu tivesse investido sim no S&P, no ETF do S&P, provavelmente tinha rendido uns 20 e tantos por cento. Eu não fiz essa conta. Se eu tivesse investido em poupança, tinha dado uns 5%. Se eu tivesse investido em CDI, tinha dado 6%. Como eu fiz uma gestão ativa
que eu sou um gestor que vai procurando as oportunidades, rendeu 27%. Mas poderia ter rendido muito ruim, porque existe uma relação que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é o risco é proporcional à rentabilidade. Então não tem chance de você querer uma rentabilidade alta sem correr risco. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Se alguém está te prometendo 2% ao mês garantido, 3% ao mês garantido, é charlatão, é mentiroso. Por que ele não faz isso com o dinheiro dele? Não precisa ficar anunciando nada para ninguém, não. Isso é mentira. Garantido é mentira. Não existe isso. Não existe. Eu garanto para vocês. Então, gente, a ideia geral minha, olha para você ver, 45 minutos, estou com a boca seca. A ideia geral era só mostrar como que deveria ser uma composição da carteira e quais os principais. Então nós vamos dividir essa pizza em 3 fatias: o moderado, o conservador, o moderado e arrojado. O conservador nós vamos buscar investir mais ali no Tesouro do Selic ou numa LCA, se você puder ficar com ele mais no longo prazo. Uma LCA que paga 100% de CDI, alguma coisa assim, excelente. O moderado, você vai pesquisar os melhores fundos de investimento imobiliário e vai colocar esse dinheiro, isso vai gerar renda todo mês, vai cair na sua conta um dinheiro sagrado, é muito legal. E os outros 30% restante do arrojado, você vai colocar ou em fundo de ações, ou em ETFs, ou você vai comprar as ações direto, mas aí seguindo a orientação de algum profissional ou de algum consultor que não tem interesses secundários, que ele quer o seu bem. Pessoas, por exemplo, você pode pegar um cara que é especialista e falar assim, um amigo seu que você conhece muito, fala, me dá dica, eu te pago tanto. Ou seguir as carteiras recomendadas pelas essas casas de research ou pelos corretores e tal. E aí você vai seguir o que eles mandam. Eles falam, compra esse mês Vale, compra Petrobras, compra do Banco do Brasil, compra isso, compra aquilo. Você vai lá e compra um pouquinho de cada. Eu recomendo que você não saia comprando nada individualmente no começo. No começo você se compre o fundo de investimento ou ETF e faça a sua conta simulada e vai treinando. Depois que você sentir, testar, estudar, fizer vários cursos, ler vários livros, falar, nossa, eu estou ficando um puta do gestor aqui, o meu resultado da minha conta simulada está excelente. Aí sim você vai começar a investir por conta própria. Então esse é o básico aqui da minha dica para vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pergunta. Agora eu vou começar a ler com todo mundo aqui. Nossa, é muita coisa aqui, vamos ver se vai dar tempo. Nós temos 13 minutos para ler tudo isso aqui, todas as dúvidas do pessoal aqui. Vamos lá. Gente, muito obrigado, viu? Espero que vocês tenham gostado aí. Vamos lá, não acabou não. Vamos lá, uma pessoa perguntou da Prudential. Gente, a Prudential é uma seguradora, eu já investi, ela faz seguro de vida. O vendedor tem um processo, as pessoas que vendem Prudential, eles são muito capacitados, muito bem treinados, eles têm um processo de venda fantástico, eles conseguem vender um seguro. Esse seguro de vida da Prudential, ele é mais caro do que os outros. Se você for olhar um seguro de vida no seu banco, tal, vai ser mais barato que a Prudential. Normalmente, você paga um percentual menor do que o prêmio. A Prudential, eles falam muito que eles são muito fáceis de liberar o seguro, que eles não são muito burocratas e tal. Eu, como nunca precisei, eu não pude testar esse discurso deles. Mas é um puta de um seguro caro agora, é uma empresa sólida, tem muitos anos de mercado, começou nos Estados Unidos, é muito forte. Paga caro exatamente porque eles pagam uma altíssima comissão para os seus colaboradores. Mas tem uma modalidade lá de seguro que eles falam que o dinheiro rende, você recebe de volta. Gente, isso não é investimento. Você recebe um pedaço, se você ficar, sei lá, 40 anos, eu não lembro mais direito, mas isso é uma tática de venda ali para tentar te ludibriar. É o tal do negócio. É uma outra dica que eu vou dar para vocês aqui. A única coisa que é pior ainda do que a poupança é a tal do título de capitalização. Isso é outra coisa também que estão tentando te vender porque é péssimo, tá bom? Consórcio. Gente, consórcio, eu compro consórcio de vez em quando, mas eu vou até fazer uma outra live para explicar. Eu compro com uma estratégia de investimento, eu faço dinheiro com consórcio. Não compro consórcio para ser sorteado. O consórcio não é um bom negócio. Normalmente, você pega e fica muito tempo pagando, depende da sorte. Se você for sorteado no começo, ele virou um bom negócio. Se você foi sorteado no meio, ele foi um negócio mais ou menos ruim. Se você foi sorteado no final, você foi um péssimo negócio.
Aí você fala, mas você pode dar o lance. Mas se você der o lance, é melhor você pegar e dar uma entrada e tentar um financiamento com juro baixo. Ainda mais com a taxa Selic lá embaixo. Hoje você consegue financiamento muito baixo. E no consórcio você paga uma taxa de administração. Aí os vendedores de consórcio tentam comparar a taxa de administração deles com o juro de empréstimo, só que não são coisas comparáveis. Porque quando você financia, com financiamento, eles tentam comparar, quando você financia, você pega o carro na hora, você pega o imóvel na hora. O consórcio não, você paga um negócio para ser sorteado, para entrar na sorte. No geral, não é um bom negócio. Quem compra muito consórcio é pessoas que não têm disciplina para juntar dinheiro. Aí a maneira de ter uma boleta lá, tem que pagar todo mês. Só que se você não for disciplinado e não pagar a boleta, você ainda não participa do sorteio, é pior ainda, sabe? Pior que encomenda. Então, muito cuidado com o consórcio. Beleza, Alan? Vamos lá. Matheus, Júlio, sou seu fã. Ô, meu amigo, obrigado. Ah, você já tinha falado. Bom, Panelinha, fale sobre ações longo prazo e fundos imobiliários para o curto prazo. Falei, Panelinha, o que deu para falar hoje eu falei. Vamos lá. Joy, Júlio, não vou poder assistir, beleza. Agora voltei onde que eu estava aqui. Fala sobre a prudência, eu já falei. Darley, Júlio, você opera opções? Comecei a operar tem pouco tempo. Opções é uma coisa muito perigosa, você trabalha muito alavancado, já é para mim um grau de profissionalismo além de ações. Então, como eu estou fazendo essa live para o pessoal que é iniciante, que eu estou falando para eles não investirem em ações, para opções vocês passam longe de opções, tá? As opções é como se fosse você pagar um valor para poder comprar uma ação por um preço X ou vender uma ação por um preço Y ou uma commodity, tá? É um mecanismo que muita gente usa, inclusive, para proteção. Mas não dá para explanar aqui no tempo que a gente tem. Minha mãe. Siga os conselhos dele, é muito craque e inteligente. Minha mãe suspeita, né, gente? Marcílio, como construir uma carteira entre amigos? Podia falar sobre isso? Tem que ser uma live. Não, na verdade, Marcílio, essa carteira com meus amigos foi o seguinte. Os meus amigos viram que eu estava ganhando muito dinheiro com investimentos. Falaram, pô, administra pra gente. Eu falei, então vamos lá. Nós somos amigos. A gente fez um bem bolado, juntou uma grana, eu falei, põe dinheiro que vocês não vão precisar, eles botaram uma fatia do dinheiro bem menor do que esses 30% das reservas dele, juntamos, abrimos uma conta e eu estou investindo, eu estou gerindo essa conta, tá bom? Klaus, Via Varejo chega a R$20? Acho que sim, cara, isso aí para mim, quem está respondendo isso aí no curto prazo é chute. Né? Quando? Uma hora vai chegar, mas quando? Tudo que sobe, desce, ele realiza. Por exemplo, Via Varejo está esticadíssima, daqui a pouco vai dar uma porrada, vai dar uma caída, mas depois volta a subir de novo. Esse tipo de palpite eu deixo de dar porque ele é muito chutado. Eu consigo até olhar o gráfico e falar assim, eu acho que no curto prazo vai dar uma subida ou uma caída. E no longo prazo é o estudo do preço justo das ações. Aí vocês devem olhar. Tem muita gente apostando Via Varejo, tá? Mas, por exemplo, Via Varejo tem a Magalu. Magazine Luiza hoje está rendendo muito mais que Via Varejo. Hoje, que eu falo nos últimos 2 anos, né? Você tem que escolher um por segmento ali também. Caritas, saudades da Selic boa. Sem dúvida, Caritas. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, acho que não pega mais. Eu sei, ao nosso amigo, de novo, já esqueci o nome dele, o Júnior, sei lá o que, Júnior. Eu sei que o mercado de capital é imprevisível, mas a ideia de ações para começar a comprar, não vou dar essa dica. Desculpa, gente, é muito arriscado eu falar em ações aqui agora, tá, gente? Salva aí, Júlio, minha causa, eu vou salvar, vai estar aqui no IGTV, eu vou subir para o meu canal, Professor Júlio Reis, no YouTube também, tá? Vamos lá, Luca Ramos, salve a live, Julião, vou salvar. Boa pergunta. Eles querem saber o que eu falo aí o que eu falo, quais dicas de ações para comprar. Modal, não sei, André, se a Modal cobra essa taxa. Eu acho que não, mas não tenho certeza. É bom você dar uma investigada, tá? Paulo Pataro, vou ter que sair, mas depois muita gente teve que sair, gente. Mas muito legal, mas aí eu vou salvar. Obrigado. Parabéns, você é fera. Obrigado, viu, Paulo? Muito obrigado. Wallace Ferro, cara, bom, viu? Abre a mente da gente na mesma hora. Que beleza, Wallace. Fico muito feliz. Cartas, depois escreve o site pra gente, tá? Eu vou escrever, mas é fácil, gente. fiis.com.br ou clubefii.com.br, tá? O outro referência que eu fiz é o maisretorno.com.br, tá? As casas de research que eu indico, The Capital, Nord e Empíricos. Indico muito um perfil no YouTube do Primo Rico, Thiago Nigro. É um cara que sabe muito, fala muito, entrevista muita gente boa de finanças.
O cara da Norte também chama Thiago Reis, até homônimo do meu irmão também, é muito bom também. Então procura, tem muita gente boa no YouTube que fala. Tem gente que só fala de fundo imobiliário, tem gente que fala só de opções, tem gente que fala só de ações, tem gente que fala só de commodities, é muito legal, gente. Eu queria ter o meu dia, ter 36 horas só para ficar estudando o tanto de coisa que eu gosto. Compro esse relatório tudo, não leio nem metade do que eu compro. André, já estou me imaginando entrando no shopping falando, eu tenho um percentagem aqui, isso é muito legal. Eu sou sócio do fundo de investimento imobiliário, que eu até gosto muito, chama Rio Negro, RNGO11. Tá? O código das ações dos fundos imobiliários na Bolsa, normalmente são os terminados em 11, tá? Então, eu tenho algumas cotas do Rio Negro, RNGO11. Eles são 3 prédios bonitos, imponentes, na entrada de Alphaville, em São Paulo. Toda vez que eu passo, eu falo, tem um pedacinho desse prédio aqui. É muito legal isso, né? Aqui, ó, Panelinha tá falando, ó, Fundos Explorer, boa dica também. Felipe, cheguei na metade, mas eu vou gravar, você pode ver, viu, Felipe? Vamos lá, Lívio Aguilar, dando um high five, Ítalo Borges de olho aqui, o administrador Irã, professor Irã, falei com ele hoje, satisfação você aqui de novo. A Caritas está falando que quer saber mais sobre fundo de investimento imobiliário, fazer uma live só disso. Vou fazer sim, é muito legal mesmo, vale a pena falar só. Eu vou falar. Tá aqui o Igor Martinelli falando S&P 500, Rodrigo Figueira confirmando aqui para ele. O Netinho Lorival de Campos 6 está aqui dando um joinha. ETF são 500. O pessoal está falando que o ETF do S&P são 500 ações. Então olha que legal. Esse ETF é muito bom, gente, muito. Se você tivesse que botar seu dinheiro hoje, você botava nas ações americanas ou brasileiras? Eu colocava nas ações americanas no longo prazo, tá, gente? Né? Eles vivem num país muito mais desenvolvido, com muito menos interferência do Estado. Então, compra um ETF do Bovespa, mas compra um pouquinho também do S&P. S&P está botando Disney, está investindo em como é que chama? Ralph Lauren, em Amazon, em Apple. É muito legal, é muito legal. O Igor falando que quer o skin de game com o seu fundo. Bernardo Conrado, concordo. Felipe, fala sobre a Prudential, eu já falei. Felipe Barros, o Felipe aí que trabalha comigo também. Muito bom, Júlio, obrigado. Felipe Souza, 3 minutos, hein? Muito bom, Júlio, obrigado. Danilo Rodrigues, essa live vai ficar salva? Vai, isso é sinal que o pessoal gostou. Obrigado aí, Danilo. Felipe Matias, não dá para começar a live novamente para ter mais tempo? Ô Felipe, eu acho até assim, até bom esse tempo para a gente obrigar a ter um pouco de disciplina, e aí depois eu vou fazendo outras, tá? Porque aí o pessoal que se comprometeu a ficar, que eu prometi que ia ficar só até às 7h30, se eu fizer a outra vai ficar chateado, depois eu anuncio outra, eu vou fazendo mais, galera. Eu gostei, eu peguei gosto no negócio, nós vamos fazendo mais, tá? Matheus, vai ficar salva? Perdi início, vai sim. Alan, valeu. Antônio Augusto, valeu. Joinha, Antônio, salve. Antônio HTPS, o que você acha de construir e vender imóveis? Antônio, já é um processo um pouco mais complexo, né? Aí é quase que um negócio, você vai virar uma construtora. Isso não é necessariamente um investimento. Você está montando um negócio que você vai ter custo, você vai ter que gerir custo, você vai ter que vender bem, gerir receita, pagar impostos e ter um lucro. É um bom negócio. Muita gente ganha dinheiro com isso, mas não se compara muito com isso. E tem que tomar cuidado, o mercado está muito ruim para quem vende as coisas. Tome muito cuidado, tá bom? Felipe, gente, 1 minuto e meio. Felipe Sampaio, para quem está começando a guardar dinheiro agora, R$50 por mês, vale a pena deixar rendendo na conta do Nubank, por exemplo, que tem rendimento pequeno hoje? Sim, inclusive até o PicPay está pagando 100% de CDI. Por enquanto, sim, até você ter uma quantidade suficiente para começar a arriscar. Lívia Aguilar, Júlio, alguma indicação de estudo do canal para quem quer começar? Já falei. Lucas, live top demais. Brigadão, Lucas. Cartas, quero participar dessa carreira entre amigos sua, Júlio. Eu vou fazer um fundo aberto, se Deus quiser, o ano que vem. Rodrigo Figueiredo, o que me fala da Rico? A Rico, se eu não me engano, Rodrigão, ela é da XP, cara. A XP é dona da Rico e da Clear, tá? E diz que o atendimento é péssimo. Eu prefiro a XP, que você tem seu assessor. Guilherme Fagundes, tem um canal novo, Invest News do Samidana, muito bom também. Boa dica. Alan, Júlio, próxima live será quando e horário? Qual será a pauta? Eu vou falar para quem tiver, eu vou falar para quem está com dívida, algumas técnicas para as pessoas melhorarem seus perfis de dívidas. Ó, o Pablito aqui, grande Reis, salve meu irmão.
Lucas, exemplos do Cruzeiro vira empresa. Exemplo do Cruzeiro virar empresa tem como investir alto risco, hein, Lucas? É só por amor mesmo, viu? Rodolfo Caldeira, ó, Rodolfão, um abraço, meu amigo. Andrelli, Pablito na área. Gente, não vou conseguir ler 22 segundos. Consegui sim. Jeff Good dando palmas. Luiz dando joinha. Andrelli, joinha. Gente, muito obrigado. Gustavo Guimarães está aqui. Aninha, muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Agradeço demais. Boa sorte para todo mundo. Vocês tenham muito sucesso no investimento. Tchau. Um abraço.